Olá, segundo ano. Nossa aula de literatura está começando. Vamos estudar comigo? Crianças, hoje a nossa aula de literatura vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai produzir nada, não vamos fazer atividade. Vai ser uma aula para a gente nos distrairmos. Vai ser uma aula de apreciação. Por quê? A gente está encerrando o nosso bimestre, né? Próxima semana a gente inicia o novo bimestre. E aí, para isso, eu resolvi então que na nossa aula hoje a gente vai só apreciar. Vocês irão ouvir, né, a leitura de leite. Hoje teremos só a leitura de leite, em que vocês escutarão os capítulos de número 2 e 3 da obra Bambi. Bom, como a gente começou quando fizemos a leitura de Mágico de Oz, eu levei para vocês a biografia do autor. E hoje eu também vou trazer a biografia do autor de Bambi, né? O Felix Salten. Nós vamos falar sobre esse escritor. E eu vou deixar a biografia disponível no Classroom para quem quiser imprimir e colar no caderno. Não é obrigatório, tá? Só se caso você queira imprimir e colar no seu caderno. Bom, o Felix Salten, ele nasceu em 1869 e ele nasceu na Hungria e tinha 4 semanas de nascido quando foi para a Áustria. Então ele é considerado austríaco, tá? O Salten, ele foi um dos fundadores da literatura infantil moderna, porque até então a literatura infantil era mais aquela literatura que a gente conhece dos contos de fadas, que tinha algo muito mágico, né? Tinha um vilão ali e era sempre um aprendizado. E aí o Salten, ele inaugura, né? Ele funda um tipo de literatura infantil em que a criança agora teria histórias para prazer, para sentir prazer em ler, em ouvir, não para ter medo, né? Não para ter aprender alguma coisa com ela, mas sim apenas para se divertir. Era essa a intenção dele. E ia sair um pouco daquelas coisas dos contos de fadas dos felizes para sempre. E o Salten, ele era defensor do meio ambiente. Ele era apaixonado pelo meio ambiente. E a maioria de suas obras infantis é voltada com o tema, né, meio ambiente. Se a gente for ver, Bambi está retratando o quê? Uma vida de um cervo, né, de um filhote de cervo que vai crescer. Eu não vou ficar falando o que vai acontecer no nosso livro, né? Não posso dar spoilers. Mas a gente conhece a história, porque provavelmente todo mundo já assistiu ao filme da Disney do Bambi. Bom, os pais do Salten, do Felix Salten, eles eram ricos. Só que aconteceu um imprevisto lá na família e o pai dele veio a falir, né? Chegou à falência. E aí o Salten teve que começar a trabalhar e ele abandonou a escola. E infelizmente, crianças, ele teve que deixar a escola com 16 anos, ele estava terminando. E aí ele teve que deixar a escola, parar de estudar para trabalhar. Só que ele gostava tanto de escrever que, mesmo trabalhando, não estudando, ele continuou a escrever e enviar os seus textos para jornais e revistas. Os editores amavam suas histórias e publicavam uma atrás da outra. E logo, logo, Salten começou a ter um reconhecimento por conta de suas histórias. E aí, ele já conseguiu fazer também um contrato com uma editora e ele publicava pelo menos um livro por ano. Era uma coisa que ele tinha com ele. Só que na história do mundo tem umas fases muito tristes, né? E a gente teve uma fase triste, que é conhecida como nazismo, em que os alemães não gostavam dos judeus e diziam que os judeus não eram uma raça muito boa. Aí a gente teve aí, né, alguns judeus sendo mortos e tiveram que sair de suas casas, dos seus países. O Salten, ele era um judeu e ele saiu fugido da Áustria para outro país para poder conseguir viver, mas lá ele continuou fazendo as suas obras. Aí, o Hitler, que era o líder dos nazistas, ele dizia que as obras do Salten eram péssimas, que as pessoas não poderiam ler. Então, mandou retirar das livrarias, queimou muitos livros, então era considerado livros impuros. Com o passar do tempo, acabou essa fase ruim, o Salten continuou escrevendo. E aí, um homem encontrou, né, a história dele, o Bambi, e amou. Um produtor de cinema. Aí o que ele fez? Ele pediu pro Salten se ele dava os direitos do Salten
dele fazer um filme do Bambi. Ele concordou. Aí, o que ele fez? Ele vendeu, né, o direito da pessoa fazer o filme. Esse produtor comprou e logo ele vendeu a história para o Walt Disney. E assim, a história do Bambi se transformou nesse sucesso. Então, quando o Bambi se transformou no sucesso que foi, o Walt Disney também quis comprar a continuação, porque sim, Felix Salten escreveu uma continuação para sua obra, que é quando o Bambi fica adulto, né, que ele começa a ter a sua família, e aí a Disney também fez o segundo filme da história de Bambi. Bom, essas são as informações que eu tenho para vocês do Salten, né, do Felix Salten e também do Bambi. Por que ele quis escrever essa história? Porque a gente vai ver mais pro meio da história que vai falar sobre caçadas, né, de pessoas que entram na floresta para caçar animais silvestres. A gente sabe que hoje é proibido, né? Mas ele então fala um pouco sobre isso, sobre a pessoa que não, sobre as pessoas, né, que não respeitam a natureza. E é isso, por isso que ele escreveu a história. Chega de muita conversa, vamos à leitura de leite de hoje. E eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um beijo, tchau!